Conforme eu tinha falado, então vou antecipar o resumo, né, dos capítulos. Eu quero falar nesse sobre o primeiro estupro, né? Eu tinha desistido da minha namorada, tá? Não tava um clima legal, né? Com a família dela e comigo. Então eu desisti. E aí eu percebi que eles ficaram muito contentes que eu tinha terminado, como se fossem aliviados de alguma coisa, sabe? Aí eu falei, por que eles estão assim tão emocionados? Aí eu peguei e retornei o namoro com ela, retornei, né? Aí acontece, eu vi a mãe dela, quando eu retornei, quando a mãe dela ouviu que eu tinha retornado, a mãe dela fez uma cara de horror, fez uma cara de horror. E tal, eu fiquei perguntando pra ele por que ela fez aquela cara de horror, quando ela ficou sabendo que eu reatei, né, e tal. Acontece que um dia, num sábado, eu vi minha namorada em frente à casa dela, entendeu? E ela tava, né, muito estranha, sozinha, no frio danado, liguei na rua e ela não tava em frente ao portão, ela tava na parte lateral, oposta à minha casa. Ela estava na parte lateral, arrumada e tal, né? Então eu percebi que ela estava esperando alguém, né? Mas ela percebeu que eu estava preocupado, é, falou para mim que estava tudo bem, né? Aí eu fiquei dentro de casa e tal, e preocupado com ela lá na rua, sozinha, um frio danado à tarde, sabe? Então o que acontece? Eu peguei e fui lá de novo para ver se ela ainda estava lá, né? Mas eu falei, eu pensei, eu tava tudo na cara que ela estava, né, que estava esperando alguém, né? Aí, quando eu fui, ela já não estava mais lá fora. E quando eu fui, antes de eu entrar na porta de casa, bateram na parede do lado da minha casa, né? Três toques, né? Três toques para dizer ou que era ela, né? Ou que deixa na nossa mão que agora você vai ver, né? Eu entendi assim, né? Aí acontece que 2 semanas antes dispuseram corredores no corredor, três camas ao lado, duas camas ao lado da minha parede, da parede do meu quarto, e ficaram 2 semanas inteiras simulando sexo com ela, né? E aí quando eu chamava por ela, eles paravam, sabe? Eles paravam. Aí o que acontece? Na quinta-feira que antecedeu o sábado do estupro, eles comemoraram bastante, batendo nas camas alguma coisa, sabe? Comemoravam de verdade alguma coisa alguma coisa, comemoravam na cama, né? E tal. E aí, isso na quinta-feira que antecedeu ao estupro, né? Então, no sábado, iniciou-se. Eu percebi que ela tinha consentido em um sexo, certo? Acontece que ela foi topada e levada para essas camas e lá arrebentada durante 3 dias direto. Eu registrei denúncia no Conselho Tutelar na segunda-feira, né? E o Conselho Tutelar não tomou providência nenhuma, não tomou providência nenhuma, isso há 10 meses, e quando eu vou lá, eles não informam nada sobre o caso. Acontece que a menina está sem estudar desde a segunda, que depois do sábado do estupro. Então, por enquanto é só.